Olá, você está no canal Chave e Fechadura com o professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. E hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é simplesmente essencial para a nossa prática farmacêutica: os mecanismos fisiológicos por trás da tolerância e da dependência. Vamos desvendar juntos o que acontece no nosso corpo quando um medicamento parece, sabe, perder o efeito com o tempo. Pois é, essa é uma pergunta-chave na farmacologia. E a resposta está na capacidade incrível que nosso corpo tem de se adaptar. É um processo que a gente chama de tolerância. Bom, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa definindo o que é tolerância, depois vamos ver como o fígado acelera o metabolismo e como as células se adaptam lá na ponta. Em seguida a gente entra na parte do cérebro para entender a dependência e fecha com as consequências bem sérias que acontecem quando essa adaptação toda vai longe demais. Então, para começar, vamos alinhar os conceitos, né? O que exatamente é tolerância, quando a gente fala do ponto de vista da farmácia e da toxicologia? Basicamente é o seguinte: o corpo se acostuma com o fármaco. E aí, para ter aquele mesmo efeito inicial, a dose precisa ser maior. Mas isso não é um processo único. Na verdade, é um conjunto de mecanismos bem complexos que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui, olha, é super importante a gente separar as coisas. Existe a tolerância inata, que a pessoa já nasce com ela, é genética, mas o nosso foco principal, o que a gente mais vê na toxicologia clínica e forense, é a tolerância adquirida. É aquela que se desenvolve com o uso repetido de uma substância. Essa tolerância adquirida, ela se abre em três grandes frentes. A farmacocinética, que é basicamente como o corpo elimina a droga mais rápido. A farmacodinâmica, que é como as nossas células mudam a resposta lá no alvo. E tem também a comportamental, que é mais psicológica, ligada a gatilhos do ambiente e que aumenta muito o risco de overdose. O mais fascinante é ver como essa adaptação acontece em todos os níveis, do corpo inteiro até a menor das sinapses. Bora para o nosso primeiro grande mecanismo, então. Vamos ver como o corpo aprende a se livrar da substância de um jeito mais rápido. Pensa assim, a tolerância farmacocinética ou metabólica significa que menos do remédio chega onde precisa chegar. O corpo vira uma verdadeira máquina super eficiente de descarte. Imagina uma fábrica que de repente recebe um monte de pedido novo. O que ela faz? Contrata mais gente, né? O fígado faz a mesma coisa. Com o uso crônico de álcool ou barbitúricos, por exemplo, ele começa a produzir muito mais enzimas do complexo citocromo P450. O resultado é que o fármaco é quebrado e eliminado muito mais rápido, e o efeito dele diminui. Beleza. Mas e quando o fármaco consegue chegar lá no alvo? O que acontece? É aí que entra o nosso segundo mecanismo importantíssimo, a tolerância farmacodinâmica. Aqui, a coisa é mais direta. As próprias células do nosso corpo mudam o jeito de responder. Mesmo que o fármaco esteja lá na concentração certa, a célula meio que para de dar ouvidos ao sinal. Então, o ponto-chave é que a célula tem basicamente duas jogadas. Ou ela abaixa o volume, que é o que a gente chama de dessensibilização, desacoplando os receptores das vias internas, ou ela simplesmente desliga os aparelhos, que é a regulação negativa, diminuindo o número de receptores na superfície. Vamos pegar um exemplo prático que a gente vê muito na farmácia, os benzodiazepínicos. Com o uso crônico, o próprio receptor GABA-A, que é o alvo deles, começa a mudar. Isso é genial porque mostra uma tolerância seletiva. O que acontece é que a célula muda uma pecinha do receptor, a subunidade alfa-1, que está ligada ao efeito sedativo. Com isso, a tolerância para sedação se desenvolve rápido, mas o efeito ansiolítico, que depende de outras subunidades, pode continuar por mais tempo. Agora, com os opioides, a situação fica bem mais perigosa. A pessoa desenvolve tolerância muito rápido para a euforia, para o barato. Então ela precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. Só que o problema é que a tolerância para a depressão respiratória, que é o efeito que pode matar, se desenvolve bem mais devagar. Isso cria uma armadilha mortal. Até agora, a gente viu como o corpo se adapta. Mas por que isso vira uma busca compulsiva pela droga? A resposta, pessoal, está lá no sistema de recompensa do cérebro. Pensa no sistema de recompensa como o GPS de sobrevivência do cérebro. É um circuito simples e muito poderoso que libera dopamina e nos dá prazer quando a gente faz coisas boas para a sobrevivência, tipo comer. A gente faz, sente prazer e o cérebro aprende a querer fazer de novo. Só que as drogas de abuso não só ativam esse sistema, elas sequestram o sistema, elas tomam ele de assalto, causando uma inundação de dopamina que é totalmente artificial e gigantesca na sinapse.
E o que acontece? O cérebro fica mal acostumado com esse sinal exagerado. As recompensas naturais, como comer ou socializar, já não têm mais a mesma graça. O cérebro se adapta para esperar a droga. E isso muda tudo, até a expressão dos genes, criando um ciclo vicioso de desejo e dependência. Esse sistema todo de adaptação é incrível, mas é uma faca de dois gumes. Vamos ver as consequências no mundo real quando esse equilíbrio todo é quebrado. Um exemplo trágico e muito didático disso é o que acontece em casos como o da cantora Amy Winehouse. Depois de um tempo de abstinência, o corpo se esquece de como lidar com a droga. A tolerância metabólica e a celular diminuem drasticamente. Aí, se a pessoa volta a usar aquela dose que antes era normal, o corpo não aguenta mais. Vira uma overdose fatal. E esse, gente, é um ponto de aconselhamento crítico para qualquer farmacêutico. Entender isso na prática é fundamental. É o que explica, por exemplo, por que um paciente pode precisar de doses mais altas de analgésico numa cirurgia ou os perigos da tolerância cruzada entre álcool e benzodiazepínicos. E na área forense, isso é um desafio enorme, porque a concentração de uma droga no sangue, por si só, não conta toda a história. O histórico do indivíduo é tudo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A tolerância é um mecanismo de sobrevivência genial do nosso corpo. Mas quando a gente força a barra com a farmacologia, essa mesma busca por equilíbrio pode criar o cenário perfeito para um desastre. É isso, pessoal. Agradecemos por terem assistido. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil. Inscrevam-se aqui no canal Chave e Fechadura e compartilhem com seus colegas e nas suas redes sociais. Até a próxima!